poder que vem de cima. Oi, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Joanias. Aqui nossa tela para possíveis contatos para agendamento aí na sua igreja. Estamos de volta para dar sequência às gravações de nossas videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, e desta feita a primeira lição do terceiro trimestre de 2017, dizendo que esse link estará sempre na descrição dos vídeos para remetê-los ao blog NET Dominical, um blog que cuida das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, tanto da editora CPAD como da editora Betel. Antes de adentrarmos neste assaz importante tema da primeira lição, gostaria de apresentar aqui uma obra, talvez uma das mais completas obras sobre o Apocalipse de nossa autoria. Nós que tivemos uma dedicação toda especial, estudando aí durante quase 20 anos, pesquisando, para entregar ao público uma obra fantástica na área de escatologia, dissecando o Apocalipse versículo por versículo. Se você quiser nos ajudar na obra de missão, você pode fazer o depósito nessa conta aqui, 27.963, dígito 3, agência 3.888, dígito 1, do Banco do Brasil. Manda o recibo para o nosso e-mail, esse e-mail aqui, e nós imediatamente estaremos disponibilizando esta fantástica obra para você, e com isso você estará ajudando na obra de missão. Nós temos um propósito de fazer missão e precisamos de valores, e você estará colaborando, nós estaremos orando por você. Deus lhe abençoará ricamente. Faça uma prova com Deus, disponibilizando esse pequeno valor, que é apenas R$30, e você estará ajudando a obra de missão. Eu ficarei imensamente grato, e de antemão já agradeço. A lição número 1 deste terceiro trimestre, cujo tema é a tarefa de testemunhar de Cristo. Lição 1, para o dia 2 de julho de 2017. Texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Verdade aplicada, a palavra de Deus jamais volta vazia. Evangelizar é testemunhar acerca de Cristo, anunciando o plano divino de salvação. Os textos de referência: Marcos 16, de 15 a 19. Falar de Jesus é algo preciosíssimo. As últimas palavras de Jesus após a ressurreição e antes da ascensão enfatizam a responsabilidade
de seus discípulos na continuação de sua obra, isto é, alcançando todos os povos até os confins da terra. Atos 1 e 8 e Mateus 28, de 18 a 20. Em Atos 1 e 8, nós temos Jesus responsabilizando os discípulos em fazer missão local, regional, nacional e internacional. É uma ordem, uma determinação. Todos nós estamos responsabilizados a desenvolver o projeto número 1 de Deus, que é evangelizar, fazer missão. Nós vamos ver nesta lição sobre este projeto, o projeto categorizado como o mais importante projeto de Deus na Terra. O evangelismo e sua essência. A tarefa de evangelizar se baseia no plano de Deus em alcançar toda a humanidade e na ordem de Jesus Cristo. Assim, nossa convicção deve ser a glória de Deus por ser o Criador e Senhor de todas as coisas, e também por ser uma questão de obediência. Mateus 28, 18 a 20. O ide de Jesus é para todos, indistintamente. Vejamos o texto em Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Missão vem da palavra latina mittere, que significa ser enviado, deixar ir. Missão se faz na vontade de Deus, pela ordem do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Sem estes atributos não faremos evangelismo, não faremos missão, não desenvolveremos o projeto mais importante de Deus, que é arrebatar das garras do diabo almas preciosas para o seu reino. E nós vamos ver aqui no ponto 1, 3 subpontos. A vital importância do evangelismo, o alcance do evangelismo. Evangelizar é falar do sacrifício de Cristo. A vital importância do evangelismo. Não existe algo mais gratificante para um ser humano do que participar na recuperação ou transformação de alguém. Como servos de Deus, existe um gozo inexplicável em conduzir uma alma aos pés de Cristo. Essa é uma experiência sem par. Além de ser uma grande honra, a tarefa de evangelizar é para o salvo como uma respiração. Foi para isso que Cristo nos nomeou. João 15 e 16. A tarefa de ganhar almas não se aplica somente aos pastores, mas a todos, Enquanto muitos cristãos deleitam-se nos cultos comodamente, a seara cresce e o ide aos perdidos não é concluído. Marcos 16, 15, João 4 e 35. Vital importância do evangelismo.
Às vezes estamos acomodados nos recintos evangélicos explosivos do poder de Deus, nos regozijando na glossolalia do Espírito Santo, e não há nada de mal nisso. Porém, não podemos ficar acomodados nos recintos, só nos regozijando, nos desfrutando dos prazeres celestiais. Mas precisamos compartilhar isto, e depende de irmos em busca daqueles que não vão aos recintos evangélicos, atingirmos os grupos especiais, irmos fazer missão local, fazer missão aonde estamos, porque depois nós iremos fazer missão regional, e depois missão nacional, e depois missão transcultural. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão do nosso lado, pessoas que estão carentes de uma palavra de rejuvenescimento, que estão carentes de uma palavra de resgate, e nós temos essa palavra nos lábios, precisamos liberá-la para o resgate das vidas. Fomos responsabilizados, todos nós, por Jesus Cristo. O alcance do evangelismo. A igreja não está limitada ao espaço físico do templo. Por esse motivo, o evangelismo é indispensável. Atos 5, 42, 8 e 4. A pregação num culto público nem sempre alcança a necessidade de todos os ouvintes. Cada pessoa no culto possui problemas espirituais diferentes. O evangelismo pessoal proporciona oportunidade para a pessoa evangelizada abrir seu coração, expor suas dúvidas e ser esclarecida acerca de Cristo e do plano da salvação. A ordem é ir até as pessoas e lhes anunciar a salvação. Romanos 10 e 14. A igreja primitiva cresceu porque seus membros compreendiam a necessidade de testemunhar acerca de Cristo. Atos 2, 44 e 47. A Bíblia diz que é sábio o que ganha almas. Provérbio 11 e 30. Pois bem, meus queridos irmãos internautas, o alcance do evangelismo não é entre quatro paredes. Não podemos ficar acomodados, conforme eu vos disse no ponto 1, subponto 1. Precisamos ver os carentes nas ruas, em outros locais, os grupos portadores de necessidades especiais, os mendigos, as prostitutas, aqueles que não ouvem, os cegos. Existem vários grupos que estão marginalizados e que estão distantes do alcance. Precisamos nos preocupar com isso. E cada pessoa com sua necessidade. Abrir o leque, ir às ruas, porque às vezes as pessoas não vêm às igrejas. E nós precisamos abrir este leque, conversar com as pessoas, ter um encontro com elas, falar de Jesus Cristo, anunciar verdades que estão à penumbra do conhecimento de milhões e milhões de pessoas. Nós estamos responsabilizados. E o alcance do evangelismo não se restringe ao recinto do templo. Prosseguindo no terceiro subponto. Evangelizar é falar do sacrifício de Cristo.
A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que venha ao conhecimento da verdade, segundo Pedro 3:9. Deus mostrou seu amor para com a humanidade enviando a Jesus Cristo para salvá-la. É preciso que toda a humanidade conheça o motivo da vinda de Cristo e o significado de sua morte, ressurreição e ascensão. João 3:16. Lucas 19:10. É por esse motivo que devemos anunciar a todos os povos, línguas e nações que Jesus Cristo não somente morreu por nossos pecados, mas nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. João 1:12. Jesus Cristo foi o evangelista por excelência. Ele tinha plena consciência sobre a necessidade de esclarecer as multidões acerca do reino de Deus e da salvação. Como discípulos de Jesus, precisamos ser movidos por esse mesmo sentimento. Mateus 10:25, João 13, versículo 15. Falar de Jesus é evangelizar. Jesus foi um exemplo disso. A todo momento ele dava atenções para as pessoas. Ladeado de multidões, ele dava atenção para as multidões. De repente ele parava e dava atenção para um cego à margem da estrada, para um coxo, para leprosos que o procuravam. Foi um exemplo de um verdadeiro anunciador do Evangelho. Ele foi o número 1 nesta obra de evangelização. Precisamos tê-lo como nosso exemplo e anunciar e balbuciar as palavras de salvação aos que estão estonteantes na estrada da vida. Oh, mas quantos estão carentes e nós nem imaginamos a quantidade de pessoas necessitadas que precisam ser aclaradas sobre a obra da redenção em Cristo Jesus. Aleluia. Oxalá todos nós pudéssemos entender isso, que a qualquer momento nós precisamos abrir nossa boca e falar. Falar das verdades. Pessoas que estão indo ao suicídio, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão nos presídios e que estão à penumbra do conhecimento de Deus e que precisam da nossa palavra de resgate. Oh, aleluia. Pessoas que gemem, pessoas que estão atormentadas por doenças incuráveis espiritualmente falando, pessoas que estão oprimidas pelo diabo, pessoas que estão desejosas de morrer, e essas pessoas precisam ouvir o som do Evangelho, e este som vai sair da nossa boca. Você, meu caríssimo irmão internauta, é o vaso que Deus vai usar para desenvolver este trabalho. Aleluia. Por que devemos evangelizar? Na parte 2, Jesus deu uma ordenança para os seus discípulos. Ide, veja o verbo no imperativo, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Não há outra forma de libertação mais expressiva do que o Evangelho. O Evangelho tem libertado mais vidas do que todas as outras formas filosóficas e sociais. O Evangelho tem resgatado milhões de pessoas para o reino de Deus.
por isso que devemos evangelizar. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder que liberta. Quando o psicólogo não pode libertar o oprimido da depressão, quando o médico não pode libertar o doente, o Evangelho liberta, porque o Evangelho é poder de Deus. Aleluia! É por isso, porque nós estamos pregando, anunciando poder. Evangelho é poder de Deus. Poder para curar, poder para salvar, poder para rejuvenescer, para restabelecer, para reencaminhar, para soerguer. Aleluia. Vamos ver isso aqui no ponto 2, subponto 1, 2 e 3. Porque é uma ordenança. Porque a morte não espera e porque a vinda do Senhor é próxima. Uma ordenança. Jesus voltará e entre a ordem e sua vinda, o tempo é curto. Outro fato que devemos atentar é que Jesus, ao enviar seus primeiros discípulos, deixou bem claro essa necessidade. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18, 1 João 5,12. O destino do pecador sem Jesus é simplesmente a perdição e o inferno. Ele também expôs o motivo de sua vinda, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Por fim, a notificação acerca da salvação da humanidade é incumbência nossa. O discípulo de Jesus, Jesus Cristo, deve atuar por obediência e ser dominado pelo amor que Cristo tem por nós. Eu vos falei na introdução que missão se faz pela ordem de Jesus Cristo, pela ordenança. Ele determinou, pelo poder do Espírito Santo e na vontade de Deus. O pecador que crê será salvo. O que não crê já está condenado. E como ele vai crer se não ouvir o som do Evangelho? E como vai ouvir se não há quem pregue? Se não há quem se predisponibilize a falar? Nós somos embaixadores com uma incumbência notável, que é de anunciar a oportunidade de salvação aos perdidos. Porque a morte não espera. Não podemos precisar o tempo estimado de vida de cada pessoa. As oportunidades de salvação podem ser únicas. Vivemos em um mundo conturbado, violento e cego. Segundo Coríntios, capítulo 4:4. Cada ser humano nasceu com um tempo de vida determinado pelo Pai e não sabemos quando a morte chegará. Para uns, ela é repentina. Para outros, ela demora um pouco mais. Porém, mais cedo ou mais tarde, ela virá. E a pergunta é, quando ela vir? Como será? Tal pessoa estará preparada? Ela foi avisada que após a morte segue-se o juízo divino? Hebreus 9:27. E a quem ficou encarregada a missão de avisar? Ezequiel 33, de 6 a 9. A morte é uma fatalidade. Vai chegar para todos. E se o seu vizinho, se o meu vizinho morrer sem ser avisado, sem ser oportunizado sobre
a ordem de Jesus Cristo de salvação, você é responsável. Eu sou responsável. Quem é que é responsável por esta incumbência? Somos nós. O pecador que morrer sem ouvir o som do Evangelho vai morrer sem salvação, porque não houve aviso. Veja o recado de Deus falando a Ezequiel: se avisares o ímpio sobre o seu estado de pecaminosidade e ele te ouvir, tu ganharás ele. Se ele não te ouvir, o seu sangue não cairá sobre ti. Então está aí. Avise ao seu vizinho, avise ao seu consanguíneo que não conhece a Deus, avise ao seu morador mais próximo, avise ao seu correligionário, avise ao seu patrão, avise a quem quer que seja sobre este caso, sobre a oportunidade de salvação, porque a morte vai chegar, quer hoje ou quer amanhã, e ele precisa estar a par da salvação. Porque a vinda do Senhor se aproxima. O arrebatamento da igreja será a qualquer momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja e o tempo não é favorável para aqueles que ainda não foram avisados. Deus nos confiou a palavra de liberdade e de boas novas. Ele não convocou os anjos para essa tarefa. Precisamos acordar e agir o quanto antes. Paulo foi enfático acerca de nossa responsabilidade, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A vinda de Cristo está próxima. E tem muita gente que não foi avisada. Nós temos a responsabilidade, pesa sobre os nossos ombros, de avisar a este mundo que não sabe quando a igreja for arrebatada. Muitos vão ficar aéreos. O que está acontecendo? Pessoas que não conheceram o Evangelho, pessoas que não ouviram alguém anunciando sobre a vinda de Cristo. Elas vão ficar absortas, surpresas, porque não houve quem anunciasse. Então, meu irmão, anuncie. Eu estou com a incumbência, falando através da internet, com vídeos por todos os cantos, fazendo blogs, anunciando, preocupado com milhares de almas. Se eu faço isso, é porque sinto a responsabilidade, como Paulo sentiu. Ai de mim se não anunciar. Eu estou colocando um livro comentado sobre o Apocalipse, porque sinto a necessidade de ver as pessoas conhecer sobre o futuro. Escatologia fala do futuro, coisas que vão acontecer. O Senhor está avisando através do livro de Apocalipse. E é um livro de difícil compreensão. Eu estou colocando em xeque, entregando para a humanidade a interpretação do Apocalipse na vertente futurista, que é a vertente mais provável, que é aceita pelas igrejas Assembleias de Deus e pelas igrejas pentecostais. Então, meu irmão, eu estou com a mão ao arado, pregando dia e noite. Nesse momento, já é tarde da noite. Eu estou aqui diante do computador gravando este vídeo para entregar para a humanidade, falar
sobre a vinda de Cristo. Cristo voltará, este mundo será balançado, será desestruturado com a vinda gloriosa de Jesus Cristo, que vai aparecer nas nuvens, e muitos fenômenos vão acontecer. Aviões vão despencar e cair, carros vão cair no despenhadeiro, motocicletas vão se direcionar para os baratos e outras coisas mais. Máquinas serão desgovernadas, submarinos serão desgovernados dentro dos oceanos. Então eu preciso de anunciar isso, e esta palavra está indo a vários rincões da terra. Eu recebo mensagens de pessoas na África, na Rússia, ouvindo vídeos que nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus! Eu estou anunciando, meu irmão, meu caríssimo ouvinte, que Jesus vai voltar e que a sua vida é uma realidade. Precisamos entender isto. Se todos estiverem fazendo isto, então nós estaremos debaixo da vontade de Deus no ide de Jesus. Se não podemos ir fisicamente, vamos pelo ar. Pelo ar nós vamos com maior velocidade. Aleluia. Terceiro ponto, o perfil de um bom evangelizador. Devemos ter em mente que para alcançar os perdidos precisamos ter profunda compaixão pelas almas para transpormos as barreiras entre os seres humanos. João 4:9. Temos barreira? Temos. Inúmeras barreiras. Agora, quando nós temos um profundo amor, nós vamos transpor essas barreiras, essas muralhas que tentam interceptar nossa caminhada de evangelização. O perfil de um bom evangelizador. Vamos ver? Aquele que não tem preconceito, aquele que conhece bem a palavra de Deus, aquele que tem profunda compaixão pelos perdidos. Aquele que não tem preconceito. Preconceito é um conceito formado de antemão ao nosso belo prazer. Então, aquele que não tem preconceito, devemos lembrar quem éramos e o que aconteceu conosco após Cristo entrar em nossas vidas. Nós éramos desgarrados, quem sabe praticantes de pecados aberrantes. Nós éramos pecadores. Havia uma barreira imensa entre nós e Deus. Cristo foi o responsável por estarmos hoje de posse de tão grande salvação. Aleluia. Eu posso glorificar o Senhor, porque o Senhor me libertou. Aleluia. Estou de posse de uma grande salvação. Eu quero anunciar isto. Foi preciso que Jesus fizesse a nossa reconciliação com o Pai. Portanto, não existe mérito algum de nossa parte pelo que somos. Efésios 2:8-13. Existem pessoas que jamais entrarão em um templo. Como ouvirão se não formos até elas? Romanos 10:14. Evangelizar é deixar de lado as diferenças e envolver-se socialmente e confiar que o Senhor Deus é quem envia e está conosco para nos ajudar. Marcos 16:15, Mateus 28:20. Não podemos ter preconceito, porque é um feiticeiro, porque é um espírita, porque faz parte de um grupo indesejável, porque é um criminoso, porque mora na periferia e está listado como criminoso procurado pela polícia.
Nada disso. O Senhor é que liberta. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Não podemos ver pela ótica dos preconceitos. Jesus ama o pecador. Tem gente que quer evangelizar só os bonzinhos, os que dão bons resultados. Não. Precisamos evangelizar todos. O bom pregador do evangelho, ele se preocupa com todos os grupos, não com um grupo particular. Aquele que conhece bem a palavra de Deus. Existe uma assertiva bíblica em Timóteo que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que conhece bem a palavra de Deus. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Atos 8, 30 e 31. O diálogo entre Filipe e o eunuco mostra perfeitamente como muitas pessoas necessitam ser esclarecidas acerca da salvação. Por isso é de suma importância que aquele que se dispõe a falar de Cristo conheça o manual que registra a salvação em Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,15, que foi o texto que eu citei. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É a palavra de Deus que é antídoto contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. De que maneira poderá conservar por seu caminho o mancebo, observando segundo a tua palavra? Salmo 119, versículo 9. Precisamos estar prontos para responder e esclarecer o ouvinte acerca de quem nos salvou. 1 Pedro 3 e 15. Existem pessoas que não conhecem muito a Bíblia, todavia, como esse eunuco, precisa de alguém que lhes explique como alcançar a salvação. Veja, o eunuco não conhecia bem. Ele precisava de uma explicação. Como ele, existem milhões de pessoas na terra que precisa de um missionário, que precisa de alguém que conheça a palavra de Deus, que possa explicar sobre a salvação eterna, que possa conhecer os textos bíblicos, as letras áureas do livro glorioso que o Senhor tem dado à humanidade, a Bíblia Sagrada. Meu irmão, estude a Bíblia. Estude o livro de Apocalipse. Veja o que eu estou oferecendo na internet. Valorize, meu irmão. O livro de Apocalipse é o livro mais difícil de entendimento. Porém, vai ficar fácil com esse livro espesso que eu estou oferecendo aí a preço simbólico praticamente. Você tanto pode aprender como pode entregar um exemplar desse para alguém, para entender a Bíblia, para compreender a Bíblia Sagrada. O livro de Apocalipse sintetiza todas as profecias bíblicas. É como se você estudasse toda a Bíblia. E aqui o texto está nos encaminhando que aquele que conhece bem a palavra de Deus é um bom pregador, é um bom evangelizador. E na última parte aqui, no último subponto, aquele que tem profunda compaixão pelos perdidos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está falando aqui com a mulher de Samaria no poço de Sicar, aqui no capítulo 4, versículo 10 de João. Ali próximo ao poço, com o sol intenso, no meio-dia e com fome, estava Jesus rejeitando o almoço para saciar a fome de uma alma perdida. João 4:34. Jesus sabia que aquela alma era preciosa, que possuía sérios problemas morais e espirituais. Mesmo assim, não se importou em ser mal interpretado e nem permitiu que o preconceito entre judeus e samaritanos o impedisse. Jesus amava as almas e devemos também buscar este mesmo sentimento. Filipenses 2:5. A mulher discriminada. Não havia como haver diálogo entre samaritano e judeu. Jesus era judeu, a mulher era samaritana. O horário era impróprio, era ao meio-dia, a fome apertava, porém Jesus perdia um tempo para anunciar em tempo oportuno a salvação. A mulher de Samaria, que posteriormente se transformou numa das maiores missionárias da região e ganhou milhares de pessoas para Jesus. Olha o exemplo de Cristo. Fale, meu irmão, em qualquer lugar, ainda que o horário seja impróprio. Quem sabe você está passando celeremente por uma multidão e às pressas querendo chegar em um determinado lugar para assistir um culto. Mas você pode parar um pouco e anunciar a verdade como Cristo fez. Não interessa a fome, não interessa o problema que você está atravessando. Quanto mais problemas você tiver, melhor você poderá anunciar as verdades de Cristo, porque as pessoas estão carentes. Oh, mas é glorioso quando nós entendemos isso. Meu internauta, amigo, a obra de Deus é feita com seriedade, preparo e amor. Falar de Cristo requer alguns cuidados essenciais, principalmente uma vida prática. Somos testemunhas ambulantes da obra de Cristo. Se nosso testemunho for diferente de nossas ações, teremos sérios problemas diante das pessoas. Filipenses 2:15. Oh, aleluia! Jesus é a solução. Nós somos os vasos que estamos a serviço da obra de Deus. Falar de Jesus é algo glorioso e requer cuidados especiais. Requer uma vida nos moldes da palavra de Deus. Não é de qualquer maneira, uma vida desconcertada, mas é nos moldes da palavra verdadeira, genuína de Deus. Que possamos entender isto, consertando nossa vida, sentindo o gozo da salvação em nossa alma e entregando essa alegria ao pecador miserável que está na estrada da vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Eu sei que essa mensagem está chegando na África. Eu sei que essa mensagem estará na Rússia, estará nos Estados Unidos. Aliás, eu tenho um blog que mostra a quantidade de pessoas que estão acessando, e nós temos aí pelo menos 30% a 40% de pessoas dos Estados Unidos acessando, na Rússia, na África, na Europa, no Brasil. E eu fico feliz em estar anunciando essas verdades. Pessoas que mandam a mensagem dizendo que foi resgatada, que foi restabelecida pela palavra que ouviu. Isso é glorioso. Isso é gratificante. Faça isso. Que Deus nos abençoe.
deixo aqui o questionário para você investigar as perguntas. Dessa feita eu estou fazendo diferente. Você investiga as perguntas e, aliás, consulta as perguntas e investiga as respostas para você colocar aí na sua revista. Que Deus nos